Nós estamos nessa conferência, né? Resposta para os grandes problemas da vida. O Ricardo teve aí, domingo passado, ele teve aqui, né? E ele falou vencendo as tempestades. Tirei aqui um ensino, né? Que eu quero levar para a minha vida, né? Existem duas tempestades que Deus nos permite passar. Uma nos leva para o centro da vontade dele, quando nos perdemos ou quando estamos em desobediência. Um nos leva a clamar mais da sua santa presença, nos leva a crescer e sair do barco e viver milagres. Dê o passo que Deus põe o chão. Amém? Quem lembra das ministrações maravilhosas, né? Das palavras de sabedoria que ele trouxe. Foi bênção, né, irmãos? Então, agora, nós vamos falar hoje sobre vencendo o desânimo. Graças a Deus pela pastora Evelyn, já trouxe aí, né? Aleluia. E para falar sobre desânimo, nós vamos refletir sobre o livro de Neemias. Neemias, capítulo 4. Antes de ler, eu vou comentar um pouquinho, até chegar vou comentar um pouquinho o 1, o 2, o 3, até chegar ao 4, tá? Então, Neemias, ele recebe uma notícia muito triste da situação de Jerusalém, que se encontrava destruída, seus muros derrubados, as portas queimadas, o povo passando grande aflição e dificuldade. Quando Neemias recebe essas informações, ele chora, ele jejua, ele clama a Deus. E a Bíblia diz que a bondosa mão de Deus está sobre Neemias. Põe assim a mãozinha na sua cabeça. Fala assim, a bondosa mão de Deus está sobre mim. E é isso mesmo, Deus responde, irmãos, Deus responde o clamor de Neemias. E eu creio, irmãos, que é Deus que coloca uma indignação santa no coração de Neemias. E Neemias, ele não cruza os braços diante da notícia triste. E nesse tempo, Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes I. E a Bíblia diz que Neemias nunca esteve triste na presença do rei. Tem coisas na vida que a gente consegue separar, né, irmãos? A gente vai trabalhar, não, né? Tudo tranquilo, mas tem coisas, irmãos, que, né, como no caso de Neemias, quando Deus coloca algo no coração da gente, não tem como a gente separar, né? A gente expressa mesmo. Obrigada, irmã. E ali, como copeiro, Neemias não só escolhia a bebida do rei, ele também provava para evitar que o rei fosse envenenado, né? E o rei, ele pergunta a Neemias o motivo do semblante triste, né? E Neemias lhe explica a causa, a situação que se encontrava a cidade de Jerusalém. E aqui eu aprendo com o rei, irmãos, as pessoas... será que a gente repara as pessoas? A gente percebe o semblante delas? As pessoas se achegam a gente e saem da mesma forma, triste? Ou será que saem consolados? Saem com uma resposta, com uma direção de Deus? Né? Aqui eu aprendo com o rei. Perceba, irmãos, perceba as pessoas à sua volta. Você tem o Espírito Santo. E é Deus que vai pôr pessoas na sua vida, no seu caminho, no seu trabalho, lá no mercado, né? Então, como a mão de Deus estava sobre Neemias, o rei, ao ouvir ele, não só libera Neemias para realizar essa construção, como também dá cartas de permissões a Neemias para viajar. E essas cartas trazem segurança para ele passar as fronteiras e também autorização para ele derrubar árvores para a construção dos muros, né? Então, o nosso Deus, aqui eu vejo que o nosso Deus, ele é um Deus de detalhes, mas também é um Deus provedor, né? Até aqui, irmãos, olha quanta coisa aconteceu, né? Deus sensibilizar o coração do rei, do chefe de Neemias, né? E permitir a liberação do trabalho dele para ir construir algo, né? Mas logo os inimigos de Israel ficam sabendo, eles ficam irritados ao saber da chegada de Neemias.
de alguém que iria promover o bem da cidade. Sambalate, que significa força. Tobias, que significa Jeová é bom. Gesem, que significa chuva. Eram inimigos que contrariavam a fé, tentavam opor Neemias e o povo, né? Tentavam desanimar eles. Tinham nomes de crente, os benditos, mas as suas atitudes não correspondiam a isso, né, irmãos? Você conhece alguém que está numa obra, num projeto animado, mas você não acredita muito nele? Cuidado, irmãos, não lance incredulidade, desânimo, né? E ao mesmo tempo, né, irmãos, se você está como Neemias, né, cheio de encorajamento, de ideias, de propostas de Deus no seu coração, guarde isso, irmãos, né? E Neemias, então, ele sai à noite, antes de começar o trabalho, a obra, ele sai à noite em segredo, em secreto, para averiguar a situação, né? Ele sai para planejar, né? E com isso eu aprendo, irmãos. Silêncio, né? Vai chegar o momento de você falar, vai chegar o momento de você expor, vai chegar o momento de você expressar tudo que está dentro de você, para você poder realizar isso. Antes disso, não fale, só ore, vigie, né? Veja lá o que você vai precisar, vai pondo na presença de Deus. Irmãos, vou falar uma coisa aqui que Deus me guarde. Mas eu sempre falei assim, Jesus, todo ministério tinha que ter uma pastora. Acho que eu já falei isso para você, né? E, irmãos, Deus provê mesmo, irmãos. Né? A gente está indo lá para Campinas, olha, o que Deus pôs, irmãos? Pastora Ju e a Tati, dá para chamar de pastor. Que pessoas maravilhosas, irmãos. Que pessoas, né? Então, veja os detalhes e fale, Deus, eu tenho desejo mesmo, mas eu vou precisar de uma pastora Evelyn assim, de uma pastora Ju, né? Irmãos, coloque na presença de Deus. Ele é um Deus de detalhes, Ele é um Deus rico, Ele pode te dar. Amém? Agora que a gente já sabe esse contexto, né, que Neemias desejou, né, aceitou a proposta de Deus e se levantou, e ele convoca o povo. E o povo compra a ideia, irmãos. O povo compra ideias. E agora eu quero entrar nessa mensagem do desânimo, né? Sempre quando a gente se propõe a fazer algo, irmãos, vai ser difícil mesmo. Seja através de uma tempestade, como o Ricardo disse, né, semana passada, ou seja através de pessoas incrédulas, vou dizer assim, né? Então, aqui no capítulo 4, verso 6 de Neemias, diz assim, a segunda parte ali, né? 4, 6. Diz assim, vou ler o 6 inteiro. Por fim, o muro foi reconstruído até metade da sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. Então, irmãos, o povo inclinou o coração deles e trabalhou mesmo. Vamos lá, Neemias, estou contigo, não abro mão e tal, né? Porém, o desânimo bateu a porta, né? Os inimigos à sua volta ali, à volta deles, né? Tiveram que passar por isso. O desânimo, irmãos, ele é um sentimento terrível, terrível. Por quê? Porque ele é universal, ele é recorrente e ele é contagioso, ele é altamente contagioso. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso coração, da nossa boca, de tudo que a gente fala, de tudo que a gente ouve, né? E queria perguntar para nós mesmos, né? Qual foi a última vez que nós nos sentimos desanimados? Com vontade de desistir, de largar tudo, se sentiu encurralado por emoções, né, negativas. Não podemos ignorar o esgotamento espiritual também, irmãos. Nós precisamos de restituição daquilo que derramamos sobre a vida das pessoas. Por isso a gente precisa parar, ouvir Deus e se encher da presença dEle. Como uma esponja, irmãos. Se eu colocar uma esponja aqui nessa água, ela vai sugar toda essa água, ela vai sugar. Ou seja, a presença de Deus, irmãos. A gente precisa se encher da presença de Deus para poder derramar, né? Expressar o amor de Deus para as pessoas. E, novamente, se emergir na presença dEle. Então, irmãos, entenda isso. A gente precisa sempre dessa restituição
da presença dele, daquilo que você derrama sobre a vida das pessoas, do amor, da graça, né, de uma intercessão, da presença de Deus, amém? O sentimento de desânimo é muito recorrente em sua vida, em minha vida? É muito recorrente? Será que a gente consegue identificar as causas, os gatilhos? Olha alguns: falta de motivação, problemas financeiros, falta de descanso, falta de fé, preguiça, insegurança, ociosidade, pouca produtividade, falta de oração e gratidão. Quando a gente reconhece, irmãos, quando a gente consegue identificar, é mais fácil da gente tomar uma postura. É mais fácil da gente ter uma ação contra, né? Então, como vimos, Neemias ele foi chamado para realizar uma grande obra, que foi a reconstrução dos muros de Jerusalém. Em Romanos 15:5 diz assim, que Deus, aquele que concede paciência, ânimo, os ajude a viver em completa harmonia um com os outros, como convém aos seguidores de Jesus. Deixa eu tomar uma... Então, irmãos, aqui a gente aprende com esse versículo que nós devemos viver para ajudar a edificar outros. A gente precisa, irmãos, arregaçar as mangas. A gente precisa, irmãos, trazer sentido às nossas vidas. Talvez hoje você não se veja como um Neemias, que está numa obra, comprometido com o ministério arduamente. Mas, irmãos, arregace as mangas. Mãos à obra, o reino de Deus tem serviço para todo mundo. A palavra de Deus diz que as searas estão prontas, mas poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. Irmão, se levante, se levante. O muro foi reconstruído até metade, com muito entusiasmo. E é assim mesmo, a gente começa a todo vapor. Quando é novidade, nós temos mais energia no início, né? Tudo é novidade, a gente quer fazer mesmo, a gente quer realizar, né? Mas, depois disso, os trabalhadores começaram a se sentir cansados, desfocados com os entulhos, começaram a ficar reclamões, pessimistas, e com os ventos contrários soprando, né? Os inimigos ali, né? Ameaçando eles, caçoando deles. Aqui, irmãos, eu me lembro de um estádio de futebol. A torcida, ela tem muita influência sobre o jogo, irmãos. Se a torcida começa a vaiar, começa a criticar ali, né? Irmãos, vai, de alguma forma, refletir no jogo, nos jogadores, né? Seja a favor ou contra. Então, irmãos, pense você construindo sua casa, construindo um muro lá como Neemias, e começa alguém a falar, esse muro aí não vai dar certo. Isso aí vai bater um vento e vai cair. Vai passar uma raposa aí, facilmente derruba. Né? Vocês estão fazendo isso aí porque vocês querem rebelião. Né? Olha, irmãos, vento contrário. Então, cuidado, irmãos. Cuidado, não dê ouvidos, irmãos. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Né? Não deixe isso penetrar na sua alma. Blinde o seu coração. Eva, ela errou em ouvir a serpente e continuar a conversa, irmãos. Ouvir a gente não tem como mesmo, a gente não é surdo, graças a Deus, a gente vai ouvir. Mas, irmãos, a gente tem como barrar isso, não continuando a conversa. Tomando uma postura, ó. Né? Não é verdade, irmãos? Então, ouça Jesus. Ele sabia, irmãos, ele sabia que a gente ia precisar mesmo de ânimo, de coragem, de força, de refrigério. Olha o que diz João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições. Porém, tenham bom ânimo. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Em Filipenses 4:13 diz assim, nada poderá nos separar do amor de Deus. Em Romanos 8:39 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Romanos 8:31 diz, tudo é possível ao que crer. Então, irmãos, aqui no livro de Neemias, no capítulo 4, durante a construção, a gente vai ver que os trabalhadores, eles tiveram desânimo. E ali a gente vê 4 causas do desânimo.
Vamos ler ali, 4:10. Nesse versículo, só nesse versículo a gente vê, irmãos, os trabalhadores, né? A causa, 4 causas. 4:10. Então, o povo de Judá começou a se queixar. Ó, primeira coisa, né? Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinho. Olha quanto pessimismo, irmãos. Então, a primeira causa que a gente vê ali é a fadiga. A fadiga ela pode ser mental, ela pode ser física, ela pode ser espiritual. E ela vem mesmo, irmãos. Ela vem. Mas a gente tem que descansar, irmãos, né? Enquanto a gente precisa descansar para não desistir, né? Então, em vez de, quando você se sentir fadigado, não desista. Descanse, né? Descanse. Tenha uma vida saudável, tenha um dia sabático, né? Durma bem, se alimente bem. No último congresso de mulheres, nós ouvimos uma coisa que eu achei muito interessante. A nutricionista falou bem assim, ó, quando a gente começar a ir mais em banquinhas de fruta e verdura, nós iremos menos a Nicei. E é verdade, irmãos. Se alimente bem. Cuide de você, se ame, né? A segunda causa que a gente vê ali, eles falam assim, há muito entulho, né? Ou seja, frustração. Né? Quando a gente perde o foco, começamos a olhar os entulhos, os encombros, as sujeiras, a gente começa a ficar meio desanimados, irmãos. E nós estamos, irmãos, em construção. E durante uma obra, não podemos evitar ou impedir as quinquilharias, né? Os entulhos de aparecerem. Mas a gente pode ter o discernimento. A gente pode reconhecer, né, para saber dar fim nisso, né, irmãos? E poder colocar de novo os nossos olhos no plano original. E aqui, falando de obras, lá em Gálatas 5:19. Olha as obras da carne, irmãos. Falando de obras, olha as obras da carne. Ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Irmãos, olhe bem para isso. Se aqui, irmãos, a gente percebe, enxerga alguma dessas realidades em nossas vidas, a gente pode concluir, irmãos, que o combustível que movimenta a obra não é o Espírito Santo. Então, discirna as quinquilharias, né? Os entulhos, irmãos. Tira os olhos disso, irmãos. Coloque os olhos em Deus, naquilo que Deus te chamou para fazer, realizar, né? Então, uma outra causa que a gente vê ali só nesse versículo 10 é o fracasso. Eles falam bem assim, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro, né? O sentimento de fracasso, eles acham que não vai dar certo, né? A confiança do povo foi por água abaixo. Eles perderam o vigor e desanimaram, né? E aqui a gente pensa, irmãos, vamos cuidar com a autocomiseração. Ó céus, ó vida, tadinho de mim, né? Cuide com as reclamações. Ou ainda começam a culpar uns aos outros, né? Me abandonaram, não fizeram a sua parte no trabalho. Né? Se você se sente, irmãos, fracassado com alguma coisa, pense nisso. Ó, a diferença entre vencedores e perdedores está que os vencedores veem a derrota como algo temporário. Né? Então, se levanta, bate a poeira, dê a volta por cima. Né? Não para provar nada para ninguém, irmãos, mas para você viver o plano de Deus, para você viver o teu chamado, para você realizar aquilo pelo qual você nasceu, entendeu? Você precisa cumprir. Irmão, um dia a gente vai estar diante de Deus, e o que você vai apresentar para Deus? Obrigada, Deus, estou rica, estou milionária, ó, vivi, gozei o melhor daquela terra. Mas e aí, cadê as almas? Olha, aquela senhora que eu queria que você tivesse falado. Um dia Deus vai expor isso, irmãos. Como que nós vamos dar conta?
Isso não leva à condenação da nossa alma. Mas, irmão, chegar um dia diante de Deus para dizer que comeu o melhor dessa terra, será que é só isso? Né? Aqui, irmãos, a quarta causa é o medo. No verso 11, olha só o que acontece. Os inimigos diziam, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Aqui agora começa a ameaça, né, irmãos? Aqui realmente mexe com a gente, né? Tô perigo morrer, né? Aqui eles estavam ameaçando a vida deles. E olha o que acontece. Um muro, irmãos, ao redor representa segurança, defesa. E por isso os inimigos não queriam que os muros fossem terminados. Assim, primeiro criticaram, depois ridicularizaram e por fim ameaçavam, causando-lhe medo. E o medo, ele leva à intimidação. O medo paralisa, irmãos. Você conseguiu já identificar alguma coisa dentro de você, irmãos, para a gente orar daqui a pouco? Guarde isso aí. E já vai se... rejeito isso, eu tenho isso, mas não quero, né? Já vamos tomando uma postura. Né? E aqui é líder, Neemias, como um líder maravilhoso que foi, né? Que assumiu esse projeto, ele encontra algumas maneiras de se posicionar e de posicionar o povo. No verso 14... Primeiro, ele reorganiza, né? Reorganização. Neemias, ele reposicionou o povo, ele dividiu por família e os equipou. Então, olha que interessante, os Silvas aqui, o muro é grande, né? Uma muralha, né? Cercar uma cidade. Os Silva aqui, os Oliveira ali, os Davidovski ali, os Negrão, né? E os anjos ali, né? Então, irmãos, ele posiciona, olha que inteligente, né, interessante. Se eu tiver o Adriano e o Arthur trabalhando comigo, irmãos, vai ser mais fácil, né? Não vai ser qualquer medinho que vai me frustrar. Opa, peraí, tiver que morrer, eu vou morrer pelo meu filho, não é assim? Olha que interessante, irmãos. Então, ele começa por família, né? A construção agora é por família. Agora, a esposa não está lá e o esposo aqui. Não, junto, todo mundo junto. Ó, esposo e esposa aqui, né? Por família. Outra coisa maravilhosa que eu aprendo com isso é a reorganização. Como ele reorganizou ali por família, irmãos, a gente precisa reorganizar a nossa vida. O nosso casamento, os negócios, a vida espiritual, a saúde, a nossa agenda. Irmãos, livre-se. Mais uma vez eu vou falar, livre-se da pressão. Livre-se daquilo que te traz pressão, que te traz angústia. Livre-se. E concentre-se novamente no seu alvo. Concentre-se, irmãos, para aquilo que Deus te chamou. Irmãos, o chamado de Deus é a coisa mais preciosa que você tem e que você pode levar dentro de você. Pode ser, irmãos, super kids, mas faça com amor, com dedicação, irmãos. Né? Aqui, outra coisa que eu vejo, lembre-se do Senhor, no capítulo 14. Neemias, ele lembra o povo. Não tenham medo deles, ele fala, né, para o povo de Israel. Ele fala assim, não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e terrível. Lembre-se, né? Ou seja, lembrar-se é reconsagrar-se, irmãos. Voltar à vida de oração, voltar à vida de devocional. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia, irmãos, e chorou? Entendeu algo precioso? Qual foi a última vez, irmãos, que você jejuou? De forma assim, né? Para agradar a Deus mesmo, né? De forma espontânea, não por alguém que te pediu, hoje nós vamos jejuar aqui porque tal coisa. Não, Jesus, hoje eu vou jejuar. Vou jejuar porque eu quero te conhecer mais. Eu vou jejuar porque eu quero te adorar. Eu vou jejuar porque eu te amo. Eu vou jejuar para me separar para o Senhor. Qual foi a última vez? Né? Então, Neemias, ele traz essas coisas. Irmãos, lembre-te do Senhor. Lembra o que Ele fez na tua vida. Lembra quando Ele te chamou. Lembra, irmãos. Lembra. Você lembra do versículo bíblico assim que te marcou? Quando você se converteu. Deus falou comigo isso e... foi uma flecha na minha alma, né, irmãos? Lembre-se disso. Tenha isso dentro de você aceso, né? E outra coisa foi resistindo, né? Neemias, ele diz ao povo assim,
Lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, por suas filhas, por sua mulher, por sua casa. Neemias nos ensina a não nos rendermos ao desânimo. Né? Neemias, ele nos ensina a lutar, a se levantar, irmãos. Né? E é verdade, irmãos. Pensa na sua esposa, no teu esposo, lembra no seu filho. Se Deus o livre hoje você abandonar a fé, teu filho vai vir para a igreja? Né? A tua esposa, será que ela vai vir sozinha? Irmãos, tudo isso vai refletir. Então, se levante se você está desanimado, pensando em parar de vir para a igreja, pensando em parar de fazer a obra, pensando em parar de alguma coisa né? Que te faz estar perto de Deus. Irmãos, isso vai refletir muito mais do que só em você. Vai refletir na tua família. Então, se você não quer pensar muito em você, pense na tua família. Lembre-se, lute por seus filhos, lute pela sua filha, pela sua mulher, pela sua casa. Amém? A Bíblia diz assim, ó. Tema a Deus e resista ao diabo. Olha que interessante isso, irmãos. Eles estavam com medo, mas isso pode ser convertido. Por que eu estou com medo das ameaças? Eu só tenho que ter medo de uma pessoa, de Deus. Eu tenho que temer a Deus, porque é Ele que tem o poder de me dar e de me tirar a vida. Não é mesmo? Agora eu tenho que resistir ao diabo, irmãos. Eu tenho que resistir ao diabo, porque senão eu vou ser uma marionete dele. Né? A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós cristãos estamos em uma luta espiritual, em uma guerra, num conflito sobrenatural, num combate contra as forças do mal. A gente não pode ignorar isso, irmãos. Então, sempre vai ter mesmo, irmãos, dificuldades, né? Vai vir, por quê? Porque nós estamos em luta, nós estamos em batalha, nós não estamos, como diz o pastor Irã uma vez ouvi, nós não estamos num barco viajando lá, num cruzeiro. Não estamos num cruzeiro de viagem, irmãos. Claro que não, nós estamos em guerra mesmo, irmãos. Talvez nossos olhos não estejam abertos espiritualmente, mas se fosse, irmãos, a gente ia ficar, né, de boca aberta, ia ficar assustado, porque existem anjos e demônios nesse momento lutando, guerreando pela tua vida ou contra a sua vida, né? Amém? E você faz parte de um exército, irmãos. Não tem como não fazer. Ou você faz parte do exército de Satanás, ou você faz parte do exército de Deus. Por você estar aqui, eu creio que você faz parte do exército de Deus. Amém? E muitos falam do muro, né? De um lado lá tinha os anjos de Deus falando, desce, desce do muro. E do outro lado lá tinha os demônios, quietinhos, de braço cruzado, né? E aí, a pessoa que está em cima do muro, em dúvida, né? De tomar uma postura, uma decisão, ele pergunta, ô demônio, você não quer que eu pule? Está tudo bem? Hein? Você não me deseja, né? Não quer que eu faça parte do teu time, do teu exército? Daí o demônio responde para ele, né? É que o muro é meu, né? Então, irmãos, a dúvida, faz parte, né? Mas os anjos estão ali, ó. Tome postura. Vamos lá, eu estou com você. Você não está sozinho, irmãos. Para cada um demônio, tem 3 anjos de Deus. A Bíblia diz que 1/3 caiu. Então, irmãos, só o exército de Deus já vence isso. Mas Deus é o maior de todos. Aquele que tem poder de falar, chega. Aquele que tem poder de falar, acaba. Aquele que tem poder de falar, começa. Né? Vida, morte. Ele está com você, ele habita em você. Então, você já venceu, irmãos. Né? Você só precisa talvez ser forjado. Por quê? Porque senão você não acredita. Se você não, né? Que nem tem um ditado que fala, só marinheiro se faz bom marinheiro se faz com tempestades, né? Então, irmãos, as dificuldades, os problemas vão vir mesmo. E se não vir, irmãos, se for tudo banho-maria, a gente não vai ter fé. Né? Agora, se a gente viver coisas e respondeu minha oração, olha, o demônio saiu, olha, eu jejuei, o meu filho se converteu. Irmãos, é isso mesmo. Você vai crer e vai testemunhar e pessoas vão ser edificadas. Amém? Neemias, ele foi um homem de oração e de ação. Deus o abençoou poderosamente. Irmãos, vou citar o teu nome aqui, tá? Você. Né? Vou falar que o Cássio está ali, né? Cássio, você é um homem de oração e um homem de ação. Deus te abençoou poderosamente. Você é íntegro. Você é rígido com relação à justiça e demonstra grande humildade e bondade. É isso mesmo. Sabe por quê, irmãos? Neemias era um homem como nós. Só que a diferença é que ele tomou uma postura. A mão de Deus estava sobre Neemias. E a mão de Deus está sobre você. Você só precisa crer. Você só precisa acreditar nisso, irmãos. Então,
Você tem que ser, e você é, uma pessoa de oração e de ação. Amém? Durante uma empreitada, a gente pode sentir mesmo muito desânimo, né? Mas em Coríntios, em 2 Coríntios 4:8, ele já nos avisou. O Espírito Santo, através de Paulo, nos avisou, né? De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então, olhe só, irmãos. Se a Bíblia fosse escrita hoje, o teu nome estaria lá? A história, né, do pastor Nelsinho, a história pastora Ju, a história, né, do João, da Maria, do irmão. Se a Bíblia fosse escrita hoje, Deus usaria a tua vida? Olha que interessante. José foi desprezado, jogado num poço, sofreu calúnia e difamação, mas a promessa se cumpriu. Você não passa por isso, irmãos? Passa. E José passou e a história dele foi escrita porque hoje, olha, para hoje a gente ser edificado. Hoje a gente pensa, não, no mundo tereis aflições mesmo, mas eu vou ter bom ânimo. Eu vou ter bom ânimo. Olha aqui, ó, a vida de José, que maravilhoso que foi. Deus tem o poder de tudo, né? Amém? Moisés era afligido pelo passado dele, por ter assassinado um egípcio. Então fugiu de um homem, mas não de Deus. Porque é impossível nos escondermos de Deus. O teu passado te aflige? Talvez você esteja na obra, irmãos, mas o tempo todo na tua mente vem ali, não se esqueça de quem você é verdadeiramente. Lembra que você fazia? Fumava. Lembra que você se prostituía, né? Às vezes o inimigo fica aí bombardeando a tua mente, irmãos. Mas, ó, em Romanos, o teu passado às vezes fica te afligindo, né, irmãos? Mas olha o que Romanos 3:22 diz. Somos declarados justos diante de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. E isso se aplica a todos que creram, sem nenhuma distinção. Irmãos, você é justificado, você é perdoado, irmãos. Tome posse disso. Esses dias a gente estava nesse propósito de ler Romanos. Irmãos, eu me apaixonei pelo livro de Romanos. É porque daí a gente lê com mais calma, irmãos. Eu achei maravilhoso. O pastor Nel foi no congresso agora de Romanos. Quero muito ouvir eles. O Adriano não tive muita oportunidade de conversar ainda, né, por causa das correrias. Mas, irmãos, que tremendo, que tremendo. Então, outro personagem que nos dá exemplo de vencer o desânimo, de vencer os problemas, irmãos, é Davi, né? Antes dele assumir o reinado, ele foi perseguido por Saul, que era um endemoniado, que tentava matar ele. Elias também sofreu perseguição, risco de vida, teve medo de uma mulher, irmão, chamada Jezabel. Ele se escondeu numa caverna. Esther, após assumir o posto de rainha, ela teve a notícia de que sua raça sofreria extermínio. Jesus no Getsemane, angustiado, chorou, se consolou com quem, irmão? Com a Trindade. Olha que coisa mais maravilhosa. Irmão, se console, busque a Deus. Busque a Deus. Todos estamos sujeitos ao desânimo, mas o segredo está em Deus. Para onde corremos quando o gatilho do desânimo aperta? Irmãos, cuidado, não corra para as drogas, para a vida errante do passado, para as recaídas. Deixe de ser marionete de Satanás, escravo emocional dele. Não se deixe dominar, irmão. Não deixe ele citar tua vida ou regras. Não deixe, irmãos. Em Efésios 6:10 diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, revestir de toda
de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmes no dia mau, havendo batalhado até o final. Permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e revestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Igualmente, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E finalmente, irmãos, Neemias e o povo, ele consegue concluir a construção dos muros, irmãos. Que dia maravilhoso vai ser esse, irmãos, quando a gente chegar diante de Deus e dizer: consegui, Pai. Fiz. Foi difícil, o Senhor estava lá comigo, mas eu fiz. Eu cumpri o teu propósito. Olha o que Neemias 6:15 diz ali, ó. Em 52 dias, depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Fala, glória a Deus. Eu vou concluir. Eu não vou desanimar. E é isso mesmo, irmãos. Agora, a gente precisa tomar postura, né, irmãos? A gente precisa reconhecer se existe isso dentro de nós. A fadiga, a murmuração, o desânimo. Se existe o medo, a gente precisa reconhecer.